Bom, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. O tema aqui redefine completamente o cenário jurídico moderno, a revolução extrajudicial. E a promessa, muito clara: resultados em dias e não em anos. Para quem tem um perfil focado em extrema velocidade, perder tempo com burocracia simplesmente não é uma opção, não é mesmo? A ideia é adotar a postura de uma consultoria de elite. O objetivo não é entrar em uma briga arrastada, mas sim solucionar problemas de forma totalmente cirúrgica. Vamos entender juntos como essa revolução acontece na prática. E a grande pergunta que sempre surge é a seguinte: será que um processo judicial é realmente necessário? Olha, por décadas, existiu aquele condicionamento de que qualquer desafio legal exigiria uma batalha exaustiva nos tribunais. Mas as estratégias mais modernas estão aí para provar exatamente o contrário. Na imensa maioria das vezes, a resposta é um sonoro não. É perfeitamente viável escapar daquelas pilhas de processos e de anos de uma espera angustiante. A inteligência jurídica de hoje foca em evitar o tribunal, substituindo todo aquele desgaste gigantesco por soluções imediatas. E existe uma mudança de paradigma bem drástica acontecendo agora. De um lado, temos o modelo antigo de tribunal e burocracia, que basicamente significa perda de controle e muita lentidão. Do outro lado, em total contrapartida, está o modelo moderno, focado no cartório e em soluções. E é exatamente aqui que a verdadeira agilidade entra em cena. Quando a gente tira a disputa da frente de um juiz e leva para uma resolução em cartório, aquele intermediário supermoroso é eliminado. Para quem busca eficiência máxima, trocar uma fila de espera por uma alternativa ágil é a única escolha sensata. A essência de toda essa mudança tem nome e sobrenome: resolução extrajudicial. E calma, não estamos falando de um juridiquês complicado. Trata-se da arte moderna de resolver conflitos e proteger patrimônio de uma forma muito inteligente, sem depender de um juiz. É como se fosse o grande segredo de bastidores para mentes estratégicas, aquelas que exigem previsibilidade imediata para os negócios. Optando por essa via, o controle volta direto para as mãos dos envolvidos. É uma abordagem feita sob medida para quem valoriza a paz de espírito absoluta. Dias, literalmente dias. Esse é o grande diferencial competitivo do modelo atual. Alcançar resultados definitivos em dias é um contraste brutal com os anos que definem os litígios comuns. Só a títulos de curiosidade, para colocar em perspectiva, um processo comum no Brasil pode levar, em média, mais de 4 anos só na primeira instância. É muito tempo. Então, para quem entende que o tempo é o recurso mais valioso que existe, evitar essa estatística não é luxo, é vital. Economizar tempo é uma tática profundíssima de proteção de capital. E, na prática, onde tudo isso se aplica? Começando pelos inventários rápidos. Todo mundo sabe que o processo tradicional costuma ser um verdadeiro pesadelo, gerando atritos familiares que parecem não ter fim. Mas a via extrajudicial transforma completamente essa realidade. Com a estratégia certa, aquilo que consumia anos e mantinha os bens totalmente bloqueados passa a ser resolvido com uma velocidade impressionante direto no cartório. A agilidade substitui o atrito, liberando o patrimônio e trazendo um alívio imediato para todo mundo. Os divórcios simplificados seguem exatamente essa mesma lógica. É uma transição de vida que já carrega toda uma complexidade emocional natural, certo? Submeter isso à máquina pesada e lenta do judiciário só piora o cenário. Ninguém merece que um divórcio vire uma novela interminável. Aí entra a resolução extrajudicial atuando de forma precisa. Com o mínimo de consenso e um bom alinhamento estratégico, a burocracia é dizimada. A inteligência jurídica serve para pacificar as coisas e não para prolongar desgaste. Outra área de impacto absolutamente crítico é a regularização imobiliária. Imóveis com alguma irregularidade na documentação são essencialmente patrimônio imobilizado e risco constante. Acionar a justiça tradicional para resolver isso significa ver um ativo valioso congelado por tempo indeterminado. Já a estratégia extrajudicial funciona como uma ferramenta de alta precisão. Regularizar por vias cartorárias protege os ativos quase instantaneamente, garantindo que o patrimônio fique seguro, valorizado e, o principal, livre para negociações. E para consolidar essa blindagem toda, entra em cena o planejamento patrimonial. Essa é, sem a menor dúvida, a medida mais sofisticada no arsenal da advocação moderna. É a essência pura de evitar o problema antes mesmo que ele nasça. Estruturar a sucessão e proteger os bens através de contratos inteligentes garante uma segurança inabalável. Afinal, a melhor disputa jurídica é aquela que nunca precisou acontecer. Organizar os ativos de forma preventiva é a grande marca de uma gestão de excelência. Claro que todas essas estratégias só ganham vida com uma execução de elite.
E é justamente aqui que o posicionamento de uma parceria jurídica estratégica, como da MDF Dias Ferreira, se destaca enormemente. Isso eleva a atuação muito além daquela prestação de serviços tradicionais. A ideia é atuar como verdadeiros parceiros de negócios focados na proteção imediata e na entrega real de resultados. Uma abordagem que deixa para trás aquela advocacia engessada e gira em torno da exclusividade, oferecendo um escudo sofisticado. Tem uma frase que define muito bem tudo isso. O foco não é criar conflito, o foco é resolver. Essa declaração de intenções é a alma da advocacia de soluções. Sobre esse modelo, o desgaste vai ao mínimo e a previsibilidade vai ao máximo. Em vez de basear a atuação na lucratividade extraída de litígios intermináveis, a verdadeira maestria aqui é encerrar a questão rapidamente. Tudo com segurança total e sem deixar nenhuma ponta solta. É uma postura supermoderna que limpa o caminho para o sucesso. Resumindo os pilares dessa eficiência que a gente acabou de ver, sem juiz, o que significa que o poder de decisão continua com as partes envolvidas. Sem burocracia, cortando aquelas etapas que só servem para devorar o tempo. Previsibilidade de resultados, garantindo saber exatamente onde e quando se vai chegar. E coroando tudo isso, a proteção patrimonial imediata. São vantagens, digamos, inegáveis para quem tem consciência de que não tem tempo a perder. O grande conceito central de uma consultoria sofisticada baseia-se em soluções jurídicas inteligentes. O compromisso é derrubar os obstáculos desnecessários para assegurar desfechos rápidos e positivos. E inteligência não é usar linguagem confusa para tentar impressionar. Muito pelo contrário, é traduzir a força da lei em resoluções práticas e superágeis. Especialistas operando com precisão silenciosa nos bastidores, garantindo que o foco permaneça inteiramente nos negócios, totalmente livre de interrupções processuais. E para fechar a nossa análise de hoje, fica uma reflexão bem provocativa. O próximo passo será o tribunal ou uma estratégia? Diante de desafios legais ou da necessidade de blindar ativos, a escolha é cristalina: submeter a paz de espírito à incerteza de um processo longo ou optar por resultados imediatos e por uma blindagem extrajudicial. O caminho mais veloz e seguro já está disponível e os resultados são de fato medidos em dias. Fica o convite para aderir a essa mentalidade inovadora e buscar uma consultoria focada em resultados imediatos. Até a próxima análise.